Olá, gente. Vamos para mais uma aula de trigonometria, aula número 5. E hoje eu irei falar para vocês sobre a lei dos senos e dos cossenos. Bom, só irei apresentar as fórmulas para vocês, depois vou preparar uma outra aula fazendo a demonstração dessas fórmulas, ok? Então, a priori, vocês vão conhecer as fórmulas. Então, vamos lá. O que é que chega a ser isso aqui, olha? Dizer o seguinte, é que em qualquer triângulo ABC, as medidas dos lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos. Ou seja, vamos entender isso. O que é que acontece? O que está dizendo aqui, gente, é o seguinte, olha. Você tem esse lado aqui, olha, o lado A. E quem é o ângulo oposto aqui, olha, o ângulo A, certo? Então, o ângulo A é oposto a esse lado aqui, olha, ao lado Azinho, certo? O ângulo B é oposto a esse lado aqui, olha. E o ângulo C é oposto a esse lado aqui, certo? Então, o que é que acontece? Diz o seguinte, que o quociente da medida desse lado pelo ângulo, pelo seno do ângulo, são proporcionais. Olha só. O ângulo A dividido pelo seno do seu ângulo oposto, ok? Lado A dividido pelo ângulo do seno oposto é a mesma coisa que o quociente do lado B dividido por seu ângulo oposto, que é a mesma coisa que o lado C dividido pelo seno do ângulo oposto, certo? Então, olha só. Se eu pego esse lado, então vou pegar o seno do ângulo oposto. Se eu pego esse lado, vou pegar o seno do ângulo oposto. Se eu pego esse, o seno do ângulo oposto, ok? Então, está dizendo o seguinte, que essas razões aqui são iguais, certo? Ou seja, são proporcionais, tudo bem? Então, vamos ver uma aplicação disso. Exemplo. Olha, em um triângulo isósceles, e aí eu já quero frisar o seguinte, lembrando que um triângulo isósceles é um triângulo que possui dois lados de mesma medida. A base mede 6 centímetros e o ângulo oposto à base mede 120 graus. Vamos calcular a medida dos lados congruentes, ou seja, a medida dos lados que possuem a mesma medida. Certo? Então, vamos lá. Olha só, gente. O que acontece? Eu quero saber quanto é que mede esse lado. Se eu souber quanto mede esse lado, eu vou descobrir quanto é que mede esse, porque são triângulos isósceles. Esse lado e esse são iguais. Certo? Então, eu vou relacionar esse lado com o seno deste ângulo aqui, pois esse lado é oposto a esse ângulo, e vou relacionar esse lado aqui com o seno deste ângulo aqui, ok? Com o seno de 120. Então, vai ficar assim, olha. X, que é esse lado, dividido pelo seno de quem? Seno de 30. É igual a quem? A 6, dividido pelo seno de quem? De 120, ok? E agora eu tenho uma equação. Vou resolver essa equação. A gente já sabe quanto é o seno de 30. E o seno de 120 aqui eu vou dar para vocês. Se bem que vocês podem encontrar quanto é o seno de 120 através lá da simetria dos ângulos, ok? Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui é o seguinte. O x, olha, o seno de 30 é 1/2. 6, o seno de 120 é raiz de 3 sobre 2, certo? Bom, então nesse caso aqui agora, o que é que acontece? Eu tenho 2 aqui e tenho 2 aqui. Eu posso cancelar esses dois aqui, ó, já que aqui está dividido por 2 e aqui está dividido por 2. Então, se eu cancelar, vai ficar x sobre 1 e 6 sobre raiz de 3. Vamos resolver. Vai ficar, olha, x sobre 1 igual a 6 sobre raiz de 3. Olha, gente, quando é 1 a gente costuma omitir, né? Então, se a gente omite isso aqui, ou então você pode fazer x dividido por 1, que dá x. Vai ficar somente assim, olha. X igual a 6 sobre raiz de 3. Nesse caso, precisamos racionalizar o denominador. Ou seja, vou multiplicar o numerador por raiz de 3 e o denominador por raiz de 3 também. Então, vai ficar assim, ó. X é igual a 6 vezes raiz de 3 e raiz de 3 vezes raiz de 3. Multiplico o numerador e o denominador por raiz de 3, ok?
6 vezes raiz de 3, gente, é 6 raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Só que 9 tem raiz exata. Fica como? 6 raiz de 3 dividido por 3. Raiz de 9 é 3. E aqui dá para dividir, olha. 6 por 3. Se eu divido 6 por 3, vai dar o quê? 2 raiz de 3. Ok? Então, o lado mede 2 raiz de 3 centímetros no caso. Certo, gente? Vamos para o próximo. Olha só, mais um exemplo. Em um triângulo ABC, nós temos que o lado BC mede 5 centímetros. O lado A mede 48 e B mede 20, e B, certo? Mede 25 graus. Ok. Vamos calcular a medida aproximada do lado AB. E aqui ele deu que o seno de 48 é 0,743 e o seno de 107 é 0,956. Ok? Então vamos lá, vamos para a figura. Olha só, gente. Ele deu o ângulo A, que foi 48, deu o ângulo B, que é 25. Bom, lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, então, o que acontece? Para eu descobrir que é esse ângulo aqui, basta eu fazer 180 menos 48 menos 25. Isso aqui dá 107. Ok? Então, se eu somar esses três ângulos aqui, tem que dar 180. Muito bem. Olha, qual é a relação que eu vou pegar? Vou pegar este lado e dividir pelo seno desse. E vou pegar este lado aqui, y, e dividir pelo seno desse aqui. Já que o problema, ele quer saber quem? Quem é AB, olha. Então, AB eu estou chamando de y, certo? Então, vamos lá. Vai ficar da seguinte forma. Olha, 5 sobre o seno de 48 e y sobre o seno de 107. Tá aí. O que a gente vai fazer aí? Bom, substituir os valores dos senos, né, que foi dado no problema. Vai ficar 5 sobre, olha, o seno de 48 é 0,743, está aqui, igual y, o seno de 107, é 0,956, está aqui. Gente, como é que fazemos isso aqui? Extremos e meios. Então, vai ficar o quê? 0,743 vezes y dá isso aqui. 5 vezes 0,956 dá 4,78. Olha, 0,743 está multiplicando o y. Vai passar para esse lado dividindo. Ok? Então fica assim. Y igual a 4,78 dividido por 0,743. Se eu fizer essa divisão aqui, gente, vai dar aproximadamente y igual a 6,43 centímetros. Ok? Muito bem. Então, tá aí 2 exemplos básicos sobre a lei dos senos. Certo, gente? Vamos para o próximo quadro. Observação. Olha, o que acontece? A razão, ou seja, medida do lado dividido pelo seno do ângulo oposto, é constante e igual a 2r, em que r é o raio da circunferência circunscrita ao triângulo considerado. O que acontece? Você tem um triângulo inscrito numa circunferência. Então, o que vai acontecer? Essas razões que a gente viu lá, olha, A sobre o seno de A, B sobre o seno de B e C sobre o seno de C, isso aqui é igual a 2 raios, certo? Então, você já sabe. Se você tem um triângulo inscrito numa circunferência e você sabe quanto é a medida do raio, então, você vai pegar, para você descobrir qualquer um desses aqui, o A ou o seno de A, basta igualar isso aqui a 2 raios, certo? Então, alguns problemas vêm desta forma, ok? Muito bem. Vamos ao próximo. E agora vamos à lei dos cossenos, certo? A lei dos cossenos. O que é a lei dos cossenos? Olha só, gente. Em qualquer triângulo ABC, o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, ou seja, isso aqui é Pitágoras, menos duas, até aqui, certo? Isso que é Pitágoras, menos 2 vezes o produto das medidas desses lados, pelo cosseno do ângulo que eles formam. Ou seja, vamos ver, na verdade, o que é que esse enunciado aí está afirmando. Vamos ver com a figurinha.
Olha só. Primeiro, professor, quando é que eu vou usar a relação seno e não cosseno? Ou, aliás, a relação seno ou a relação cosseno. A relação cosseno, gente, vocês vão ter apenas um lado. Aliás, apenas um ângulo dado aí, certo? E geralmente na relação seno você vai ter dois ângulos dados, ok? Então é fácil de você identificar qual relação você vai utilizar. E o que é que está dizendo isso aqui, gente? Olha, o que é que isso aqui tudo está dizendo? Essa briga de foice aqui no escuro. O que é que está dizendo isso aqui? Está dizendo o seguinte, gente, olha, que esse lado aqui, olha, que é oposto ao ângulo, ele ao quadrado, é igual a soma desses dois aqui também ao quadrado, menos, vou logo apresentar aqui a fórmula, certo? Menos 2 vezes esses outros lados, B e C, vezes o cosseno desse ângulo. Vamos parar e pensar aqui, olha. Se você, esqueçam essa parte aqui, ó, do menos para lá. Se você olhar para cá, isso aqui é Pitágoras, certo? Só que uma ajudinha para que vocês memorizem. Se você olhar para cá, olha, aqui é Pitágoras. Beleza. Lembrando que, nesse caso aqui, olha, esse cara aqui que está isolado, ele tem que ser oposto ao ângulo, olha. Oposto ao ângulo dado, certo? Então, beleza. O A vai ser sempre o lado oposto ao ângulo dado. E agora, os outros lados, olha. B ao quadrado mais C ao quadrado, isso aqui lá do Teorema de Pitágoras, menos o quê? 2B vezes C vezes o cosseno do ângulo. Então, isso aqui já é de conhecimento de vocês, olha. Vocês vão memorizar para completar a fórmula, é menos 2 vezes B vezes o cosseno do ângulo. Lembrando sempre que o cosseno é oposto ao lado, certo? Que vocês estão considerando aqui, ó, deixando no primeiro lado aqui da igualdade, ok? E, gente, de fato, porque olha só, o que é que acontece? Se esse ângulo aqui, θ, for 90 graus, nós sabemos que o cosseno de 90 é zero, então ficaria somente aqui, olha, o Teorema de Pitágoras, certo? Beleza. Então, tá aí. Esta é a lei dos cossenos, certo? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo. Vamos ver uma aplicação disso aí. Olha só, no triângulo da figura abaixo, calcule a medida x. Então vamos ver aqui. Gente, está aqui. O que acontece? Esse cara aqui, olha, é oposto ao ângulo. Então é o cara que vai ficar, certo, sozinho na igualdade aqui, certo? À esquerda da igualdade. Então vai ficar o quê? Vai ficar esse cara ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado. Até agora, eu estou aplicando como se estivesse usando o Teorema de Pitágoras, certo? Depois vai ficar como? Menos 2 vezes esse ângulo, aliás, esse lado, vezes esse lado, vezes o cosseno disso aqui, olha. Vai ficar assim, olha. Aqui é a fórmula geral, mas quem é o A? O A é x, olha, porque o A tem que ser oposto ao ângulo, olha. Então, o A é x. Quem é o B? Você pode dizer que é 1 ou 3. Quem é o C? Ou 1 ou 3. Se você pegou 1, aqui vai ser 3. Se você pegou o 3, aqui será 1. Ok? Vai ficar assim, olha. A é o x ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado menos 2 vezes, olha. Menos 2 vezes, multiplica os dois lados, olha. E agora o quê? O cosseno de quem? De 60 graus. Tá aí. Então, vou resolver essa continha aqui, gente, olha. Vai ficar como? X ao quadrado é igual a 3 ao quadrado dá 9, mais 1 ao quadrado dá 1, menos, olha, aí eu vou multiplicar isso aqui, olha, 2 vezes 3 vezes 6, que vai dar 6. Cosseno de 60 é 1 meio, que é 0,5. Tá aí. Então, o que acontece? Eu vou somar aqui, ó, 9 mais 1, e depois vou multiplicar 6 vezes 0,5. Vai ficar assim, olha. X ao quadrado é 9 mais 1 dá 10. Menos 6 vezes 0,5 dá 3. Então, vai ficar o quê? X ao quadrado é 10 menos 3, 7. Certo? Ou seja, x é igual a raiz de 7. Certo? Muito bem. Então, nós temos aí um exemplo aplicando a lei dos cossenos. Vamos ver um outro exemplo. Olha só. Diz o seguinte. O ângulo agudo de um losango mede 20 graus. E seus lados medem 5 centímetros. Gente, gostaria de dizer a vocês que um losango é um quadrilátero
que possui os 4 lados com a mesma medida, certo? Então, cada lado mede 5 centímetros. Nós temos no losango 2 ângulos opostos, que eu vou mostrar a vocês. São 4 ângulos opostos, 2 a 2. E os ângulos opostos, eles possuem a mesma medida. Então, nesse caso, ele quer saber quem é a diagonal menor e a diagonal maior do losango. Vamos ver. Olha só, vamos para o cálculo da diagonal menor. O losango é esse aqui, gente, olha. Nós temos aqui um losango. Então, o que acontece? Esse lado aqui e esse, todos eles medem 5. Então, esse aqui é 5, aqui é 5, aqui é 5 e aqui também é 5, ok? Beleza. Este ângulo e este aqui, olha, são iguais. Então, se aqui é 20, aqui também é 20. Ok. Só que um quadrilátero, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360. Então, olha, nós já temos 20 e com 20 aqui, olha, certo? Vai formar 40. Para 360, fica faltando quanto? 320, né? 320. Então, esse ângulo aqui e esse aí também são iguais. Então, cada ângulo desse aqui, olha, vai medir, já que é 320, 2 ângulos iguais, cada ângulo vai medir o quê? 320 dividido por 2 vai dar 160. Ok? Bom, mas a gente calcula já esse valorzinho aqui desse ângulo. Vamos aí, gente. Vamos aplicar o quê? A lei dos cossenos, olha. Eu vou ter o quê? X ao quadrado, já que x é oposto, olha, ao ângulo de 20 graus. Eu quero saber quem é esta diagonal. Essa aqui é a diagonal menor. Então, x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado menos 2 vezes 5 e vezes o cosseno de 20. Certo? Ok, nesses problemas aqui, eu estou dando o cosseno de 20. Quando eu passar para vocês também um ângulo diferente, eu vou dar o valor do seno ou do cosseno que vocês precisarem. Então, vamos lá. O que vai acontecer? Resolver as continhas. Olha, x ao quadrado é igual. 5 ao quadrado é 25. 25, ok? Eu multiplico aqui, olha, 2 vezes 5 vezes 5. 2 vezes 5, 10, vezes 5, 50. Cosseno de 20 é 0,94. Tranquilo. Somar esses dois aqui, olha, e multiplicar esses dois aqui, ó. Vai ficar assim, olha. X ao quadrado, 25 mais 25, repetir. 50 vezes 0,94. Dá 47. Isso aqui vai dar 50, né, gente? Aí. Vai ficar assim, olha. X ao quadrado é igual a 50 menos 47. Ou seja, x ao quadrado é 3. X é igual a raiz de 3. Raiz de 3 centímetros, certo? Já que a medida dos lados está em centímetro. Então, o que acontece? Já calculei a diagonal menor. Agora, eu vou calcular quem? A diagonal maior, ou seja, esta medida aqui, ó. Tranquilo. Vamos lá, próximo passo. Diagonal maior, como é que vai ficar? Olha só, gente. Vai ficar assim, ó. É 5, eu já falei para vocês que a medida dos lados é 5, certo? Já falei para vocês aqui que esse ângulo aqui vai ser 160, porque aqui é 20. Aqui é 20. Lembrando que o somatório tem que estar 360. Então, este ângulo e esse aqui são iguais, certo? Então, se aqui é 20 e aqui é 20, como eu já falei, dá 40 graus. 360, o somatório dos ângulos internos, então falta 320. Então, cada ângulo aqui vai ser 160, porque 160 mais 160, 320, certo? Bom, e a ideia aqui é a mesma. Fica como? Olha, esse lado aqui, olha, é oposto ao ângulo. Então, y ao quadrado. Então, vamos lá. Y ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado menos 5. Aliás, menos 2 vezes 5 vezes 5 vezes o cosseno de 160. Então, o que é que vai ficar aí? Y ao quadrado, 5 vezes 5, 25. 5 vezes 5, 25. Menos 2 vezes 5 vezes 5 vai dar 50. Cosseno de 160, gente, é 0,94. Na verdade, o cosseno de 160 é oposto ao cosseno de 20 graus, certo? A gente viu que o cosseno de 20 foi 0,94. O cosseno de 160 é oposto, então, menos 0,94. Claro, 60 graus está no segundo quadrante. No segundo quadrante, os cossenos são negativos. Então, vamos lá. Y ao quadrado, somando aqui dá 50. E aqui, ó, menos por menos vai dar mais. E 50 vezes isso aqui vai dar 97. Fechou. Então, y ao quadrado é igual a 97. Somando 50 mais 47, certo? Nesse caso aí, y é igual a raiz quadrada de 97. Beleza, então 97 centímetros.
vocês quiserem fazer esse cálculo com a calculadora, muito bem, pode tirar a raiz. Caso contrário, encerrar aqui o problema, certo? Então, os problemas são tranquilos, ok? Então, vocês procurem memorizar as fórmulas e fazer as aplicações devidas. Ok, pessoal? Obrigado pela atenção e até a próxima. Abraço a todos.